Senhoras e senhores, boa noite, sejam bem-vindos ao plenário da Câmara Municipal de Araraquara, onde ocorre nesta noite uma audiência pública com o tema Extinção do Ministério do Trabalho e Rumos da Justiça do Trabalho. O Ministério do Trabalho foi criado na década de 1930 pelo governo de Getúlio Vargas, sob o nome Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, fazendo da pasta uma das mais antigas e duradouras da história brasileira. Ao longo do tempo, a pasta assumiu a coordenação das políticas de geração de emprego e renda. Passou a viabilizar o acesso a serviços e benefícios, como o registro profissional, o seguro-desemprego, abono salarial e a emissão de carteira de trabalho. Mediar a relação entre empregadores nacionais e trabalhadores estrangeiros, presidir o Conselho do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, gerir o Fundo de Amparo ao Trabalhador, além de ser responsável por fiscalizar o cumprimento das leis trabalhistas. Contudo, no dia 1º de janeiro de 2019, o governo federal tomou a decisão de extinguir o Ministério do Trabalho, comprometendo o equilíbrio nas relações entre empregado e empregador. O Ministério do Trabalho tem um papel fundamental previsto na Constituição Federal de garantidor dos direitos sociais fundamentais, dos quais se destaca o trabalho. Portanto, sua extinção afronta a Carta Magna Brasileira, que assegura a empregados e empregadores a participação em colegiados dos órgãos públicos para debater e deliberar sobre temas de seu interesse. Nos termos do artigo 32 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Araraquara, o vereador Paulo Landim requereu a realização de audiência pública sobre o tema Extinção do Ministério do Trabalho e Rumos da Justiça do Trabalho. E é esta audiência que ocorre agora aqui no plenário da Câmara Municipal. Para a composição da mesa que vai conduzir os trabalhos desta noite, vamos receber o autor do requerimento para a realização desta audiência pública, vereador Paulo Landim. A esta mesa, o vice-prefeito de Araraquara, Damiano Neto. Também o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Araraquara, doutor Tiago Romano. Vamos receber também 2 juízes do trabalho, doutor Carlos Alberto Frigieri e doutor Alain Runho. A esta mesa, o presidente da Comissão do Trabalho da OAB Araraquara, Yuri Tramontano de Souza. Também vamos receber a esta mesa, advogado trabalhista, doutor João Luiz Ultramar, ele que também já presidiu a OAB Araraquara. Podem sentar-se. Representando a deputada estadual Márcia Lee, está presente a Rosíris. Representando o vereador José Carlos Porsani, José Carlos Moisés. Eu lembro que nós estamos com transmissão ao vivo pela TV Câmara, no canal 17 da rede digital da NET, transmissão também em tempo real nas plataformas digitais da Câmara Municipal de Araraquara, na rede social, Facebook, YouTube e também no site da Câmara, www.cmararaquara.sp.gov.br. Eu peço a gentileza às pessoas que quiserem se manifestar, fazer seus pronunciamentos, comentários, que, por favor, que o comentário seja feito nos microfones, para que o telespectador possa acompanhar e para que fique também registrado na ata digital, na ata eletrônica desta sessão, que é o próprio vídeo. Temos um microfone colocado aqui no meio do plenário, tem também este microfone da tribuna. Então, por favor, quem quiser fazer seus pronunciamentos, que o faça, portanto, no microfone. Presente também está o advogado doutor Flávio Haddad, ele que já ocupou cadeira aqui nesta Câmara Municipal de Araraquara. Para a condução da audiência pública, que trata do tema Extinção do Ministério do Trabalho e Rumos da Justiça do Trabalho, com a palavra, vereador desta Câmara Municipal de Araraquara, autor do requerimento para a realização da audiência, vereador Paulo Landim. Quero cumprimentar o Dr. Tiago Romano,
Obrigado, Tiago, doutor Tiago, presidente da OAB, por nos dar essa oportunidade dessa audiência de um tema muito relevante para a nossa sociedade. O vice-prefeito Damiano Neto, representando o prefeito Edinho, doutor Carlos Alberto Frigieri, juiz de trabalho, o Uri Tramontano de Souza, presidente da Comissão do Trabalho da UB, doutor Alain Runho, juiz do trabalho, doutor João Luiz Ultramari, advogado, grande advogado trabalhista. Eu queria também cumprimentar o doutor Flávio Haddad, Rosíris, representando a deputada estadual Marcialia, José Carlos Moisés, representando o vereador José Carlos Porsani, Isabela Sene, da Comissão de Trabalho da OAB. Eu gostaria de iniciar agradecendo ao doutor Tiago Romano, presidente da OAB de Araraquara, pela parceria da realização dessa audiência pública, que traz ao debate de maneira apropriada um tema tão importante para o Brasil, para as famílias e para os trabalhadores. Estamos reunidos aqui hoje para discutir um assunto de extrema importância, a extinção do Ministério do Trabalho e rumos da Justiça do Trabalho. Vale lembrar que o Ministério do Trabalho foi criado em 26 de novembro de 1930, por Getúlio Vargas, e viu seu atestado de óbito ser assinado no 1 de janeiro pelo presidente Jair Bolsonaro. É preciso pontuar que esse ministério sempre teve um papel fundamental em relações entre trabalhador, governo, empresários, de acordo com a Constituição Federal, e foi o garantidor dos direitos sociais fundamentais e da representatividade dos trabalhadores da mesa de negociações. O seu fim cria um enorme desequilíbrio nas relações trabalhistas. E para falar sobre esse tema, contamos aqui nesta mesa com pessoas estritamente gabaritadas. Então, eu vou passar agora a fala ao doutor Tiago Romano, que nos ajudará na condução dessa mesa, bem como poderá fazer as devidas intervenções no decorrer dessa audiência. Por favor, doutor Tiago. Boa noite a todos. Creio que já cumprimentei praticamente todos lá fora. Gostaria também de desejar uma boa noite de trabalho para quem nos ouve, quem nos assiste. Agradecer mais uma vez a sensibilidade do vereador Paulo Landim, que acatou de imediato, a chamada dessa audiência pública, de um tema tão importante. Gostaria de agradecer o ex-presidente da OAB, Dr. João Luiz Ultramari, que de imediato também se comprometeu a estar aqui hoje presente, o Yuri Tramontano, presidente da Comissão Direito do Trabalho da OAB de Araraquara, o nosso vice-prefeito, Damiano Neto, também pela presença, e os dois juízes do trabalho, que prontamente também se dispuseram a vir, o doutor Alain Runho e o doutor Carlos Frigieri, para estar aqui nessa noite de hoje debatendo tão importante tema. Gostaria de agradecer também meus colegas advogadas, que estão aqui presentes. Creio que a maioria são os colegas que estão aqui, os representantes de autoridades. Hoje é um tema muito importante. Já há algum tempo, a gente vem debatendo esse tema. Na Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, já foram feitas 2 reuniões, inclusive uma audiência pública também sobre esse tema. Depois eu vou passar os enunciados que foram aprovados. Foi feita uma audiência pública em São Paulo, dia 22 de janeiro. Depois, dia 28, foram feitos 8 enunciados que foram aprovados por unanimidade pelos presidentes das 239 subseções que estavam presentes, representando todo o Estado de São Paulo, reafirmando a importância da Justiça do Trabalho, do Ministério do Trabalho, uma discussão técnica, totalmente técnica, voltado para um direito constitucional garantido do trabalhador.
e que a Ordem dos Advogados do Brasil, enquanto instituição, que não é uma mera instituição de classe, e sim ela tem o seu papel previsto na Constituição Federal, como uma das balizas do Poder Judiciário, zela justamente por essa questão da cidadania. E o direito do trabalho está previsto na Constituição. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil ela não aceita nenhum tipo de retrocesso, nenhum tipo de retirada de direito da população. Então, basicamente, nessa noite de hoje, com os professores aqui presentes, vão fazer essa explanação técnica, né, cada qual no seu tempo. Depois nós vamos, conforme a praxe, também abrir para todos os presentes se manifestarem. E, ao final, gente, creio que vamos tirar algumas conclusões democráticas, vamos tentar fazer algum encaminhamento, né? Creio que também não vai esgotar esse assunto, mas é o começo para o debate. Então, eu creio que, primeiramente, nós vamos passar a palavra para os membros da mesa. Doutor Damiano. Boa noite a todas e todos. Primeiramente, eu quero saudar aqui o doutor Tiago Romano, presidente da OAB, doutor Carlos Alberto Figério, juiz do trabalho, doutor Yuri Tramontano de Souza, presidente da Comissão do Trabalho da OAB, doutor Alain Runho, juiz do trabalho, doutor João Luiz Ultramari, advogado, doutor Flávio Haddad, advogado, a Rosíris, representando a deputada estadual Marcelia, José Carlos Moisés, representando o vereador José Carlos Porsani, a Isabela Sene, Comissão do Trabalho da OAB, e o vereador Paulo Landim. Bom, para mim é uma honra participar dessa audiência pública, que debate o panorama do Brasil após a extinção do Ministério do Trabalho e quais os rumos da Justiça do Trabalho. Desde já deixo meus parabéns ao vereador Paulo Landim e à Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, por essa importante iniciativa. Bom, é um órgão responsável para elaborar diretrizes do desenvolvimento econômico na perspectiva de empregabilidade, da distribuição de renda. A estrutura do Ministério do Trabalho sempre garantiu a cidadania da relação capital-trabalho, emitindo documentos fiscalizando a aplicação da CLT, investigando denúncias de trabalho escravo infantil. É importante debater os rumos da Justiça do Trabalho, órgão que tem papel fundamental na garantia dos direitos aos trabalhadores. E a reforma trabalhista e a proposta da reforma da Previdência atinge diretamente os empregados. Esse debate é essencial para compreendermos o atual momento dessa mudança. Mais uma vez, parabenizo o vereador Paulo Landim, a Ordem dos Advogados do Brasil de Araraquara, pela organização dessa audiência pública. Estamos aqui para colocarmos nossos pontos de vista, principalmente ouvirmos os outros integrantes da mesa, de autoridades e a população sobre assunto tão necessário e importante. Boa noite a todos e um bom trabalho a todos. Obrigado. Doutor João. Boa noite a todos, presidente, vice-prefeito, os juízes do trabalho de Araraquara, os dois araraquarenses, faltou só o doutor Bareia também, colegas e demais autoridades presentes. É estranho esse tema de terminar o Ministério do Trabalho e modificar a Justiça do Trabalho. Eu sou um dos advogados mais antigos na área trabalhista e a gente sabe o sacrifício que foi da cidade conseguir o Ministério do Trabalho. A sede que era aqui na Avenida Feijó, depois mudou 3, 4 vezes, e hoje está com uma sede própria, atendendo bem a população. Estranho também é a Justiça do Trabalho, porque antigamente nós militava na Justiça Comum, onde não tinha vara do trabalho, era a Justiça Comum que fazia as ações trabalhistas. Não saía, ficava tudo parado. Os juízes não tinham especialidade na área trabalhista, complexa, tem muita legislação, então os processos paravam, até que conseguimos, Araraquara conseguiu a vara do trabalho, a primeira vara do trabalho, depois a segunda, a terceira, a vara itinerante da América Brasilense, e para nós foi desafogou
praticamente, porque as audiências são rápidas e se fala e a Justiça do Trabalho para a Justiça Federal. A Justiça Federal, você dá entrada no requerimento hoje, demora quase 5 meses para despachar. Então, onde nós vamos parar? A Justiça do Trabalho, hoje, você entra com o processo, já está marcando audiência, algumas varas já estão marcando audiência. Então, eu não sei onde eles querem chegar, porque o Ministério do Trabalho realmente é necessário para o trabalhador, até para as empresas também, e a Justiça do Trabalho principalmente. A gente vê a luta também dos juízes do trabalho, o doutor Alain, o doutor Frigério e o doutor Bareia, de conseguirmos as 3 varas do trabalho de Araraquara. Então, realmente não entendemos aonde eles querem chegar. Eu acho que vão tirar uma justiça que está funcionando, um Ministério do Trabalho que tem fiscalizado bem. Algumas mudanças teria que ter realmente. Acho que dá para agilizar mais ainda os processos. Mas, infelizmente, nós também não concordamos com a extinção do Ministério do Trabalho e com a mudança da Justiça do Trabalho. Principalmente se for para a Justiça Federal, voltar para a comum, acho que vai ser difícil. Fico à disposição também de outros assuntos. Doutor Yuri, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite e a presença do requerente da audiência pública, vereador Paulo Fernando Paes Landim, figura da qual saúdo os demais vereadores e servidores da Casa. Neste ato também saúdo os magistrados, procuradores de trabalho, servidores e demais autoridades aqui presentes e nos assistindo, em especial o doutor Carlos Alberto Frigieri, juiz do trabalho, pelo apoio incondicional com a OAB Araraquara para viabilizar a presente sessão. Agradecer também a presença do presidente da OAB da 5ª Subseção de Araraquara, Tiago Romano, de todos os colegas advogados e advogadas, de todas as pessoas aqui presentes que vieram prestigiar esse grande evento pela luta da manutenção intacta da Justiça do Trabalho. Senhoras e senhores, instalado em território nacional, dia 1º de maio de 1941, com a finalidade de solucionar os conflitos trabalhistas entre patrões e empregados, a Justiça do Trabalho nasceu e cresceu ao longo do processo histórico republicano brasileiro. Com a abolição da escravatura, no fim do Império, e a intensificação da utilização de mão de obra livre e assalariada, o país reorientava-se para o desenvolvimento capitalista. Ao longo dos seus quase 80 anos, a Justiça do Trabalho cresceu e expandiu em sua jurisdição. Em 2004, a Emenda Constitucional 45 ampliou sua competência, ajustando suas tarefas aos desafios contemporâneos. A Justiça do Trabalho não se limita a ser fiscal de adimplemento de horas extras, mas tem uma atribuição muito mais nobre e complexa, como julgamento de ações civis públicas, habeas corpus, relações de trabalho e a garantia e observância aos direitos fundamentais. Assistimos, em várias oportunidades, trabalho em condições degradantes, em total violação dos preceitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana. Agrava esse diagnóstico saber que ainda muitos trabalhadores sequer conhecem seus direitos mais básicos. Nesse sentido, cumpre nos informar que o inadimplemento das obrigações, que representa um contingente de mais ou menos 2 milhões de ações trabalhistas distribuídas por ano, não se tornarão adimplidas com a extinção da Justiça do Trabalho. Nesse contexto, é preciso sublinhar o papel pedagógico que exerce a Justiça do Trabalho no nosso país, cuja atividade tem contribuído para fazer chegar até os atores sociais os direitos garantidos pela Constituição e pelas leis trabalhistas. E essa não tem sido uma tarefa fácil, em especial pelo enorme número de volumes de processos, que recebe todos os anos e pelas dificuldades da efetivação de todas as decisões que a Justiça profere. Em que pesem esses bloqueios, os protagonistas da Justiça do Trabalho, dentre eles juízes, procuradores, advogados, servidores, de norte a sul do país, estão empenhados para oferecer ao cidadão uma resposta célere e efetiva para suas reclamações e conflitos, apoiados na compreensão de que o nível do progresso de nosso país e de nossas instituições democráticas depende do nível social do nosso povo, em especial daqueles que trabalham para construir uma nação mais justa e solidária. Por fim, parabenizar mais uma vez a iniciativa da audiência pública para tratar um assunto extremamente delicado e importante, e agradecer a minha fala. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Doutor Alan Rui. Doutor Carlos Frigério vai nos brindar com o material que ele preparou, a explanação, se quiser fazer o uso da tribuna. Boa noite a todos. Quero cumprimentar todo mundo na pessoa do vereador Paulo Landim. Agradecer, né, primeiramente, por essa iniciativa, que a Justiça do Trabalho, para mim, tenho certeza que para o Alan também, é a nossa vida. Nós amamos a Justiça do Trabalho e essa ameaça, esse assédio que ela está sofrendo, nos causa muita dor no coração, né? Eu queria, preparei um material aqui, mas eu queria trazer alguns temas para reflexão nossa a respeito de tudo que está acontecendo, né? Primeiramente, uma indagação: por que existe direito do trabalho? Qual é a finalidade da existência? Qual o objetivo de existir essa modalidade de direito? Ele existe porque existe trabalho prestado por seres humanos trabalhando. E como é uma força que é indissociável dessa fonte humana, ela merece um tratamento diferenciado, um tratamento digno, né? E foi por isso que surgiu o direito do trabalho, para justamente preservar a dignidade da fonte do trabalho. Mesmo porque o trabalho normalmente é a única ou principal fonte de sustento da maioria das pessoas, da grande maioria das pessoas, né? Eu costumo sempre falar, o Alan é testemunha, né, que a Justiça do Trabalho, que julga direito do trabalho, é uma justiça patrimônio do povo brasileiro. Primeiro, porque nem todo mundo tem patrimônio físico, um patrimônio para discutir ou para defender na justiça comum. Nem todo mundo tem problema penal para discutir na justiça criminal, mas todo mundo, como empregado, empregador, prestador de serviço, depende do trabalho para sobreviver, não é isso? Então, qual justiça é mais importante? Penso eu que a justiça do trabalho, com respeito às demais áreas da nossa justiça. E por que o direito do trabalho surgiu? Surgiu porque, no passado, nós chegamos a uma situação de exploração da mão de obra que chegou a um nível insustentável. Crianças e mulheres trabalhando com valor de salário, a metade do salário pago aos homens, e todos trabalhando em condições absolutamente inadequadas, com ocorrência de muito acidente, muita gente se ferindo, morrendo, mutilados, crianças mutiladas, né? Essas pessoas passaram a se identificar umas nas outras, e elas, entre elas, né, auto- e heteroidentificação, numa situação igual ao que elas estavam, e passaram a se unir, né? Foi aí que surgiu o sindicato. Eles se uniram para tentar se ajudar mutuamente e também para combater essa exploração de mão de obra, que era absurda, né? Era uma situação insustentável, realmente. Surgiu, então, esse conglomerado de pessoas, o Estado, percebendo que isso poderia causar algum efeito, revoltas, com danos ao próprio patrimônio do empresariado, resolveu intervir nessa relação e passou a criar gradualmente. Foi uma coisa gradual, foram conquistas, né? O direito do trabalho, algumas leis trabalhistas. Eu não sei se vocês conhecem a história dos termos greve e sabotagem, né? Greve na França existe uma praça
que chama Praça de la Grève, que quando o rio, eu não sei se é o rio Sena, quando ele transborda, quando ele volta, né, do transbordamento, ele deixa alguns gravetos, né, então eles colocaram o nome de Praça de la Grève, dos gravetos, e com isso deu-se o nome a essa paralisação dos trabalhadores. Eles se reuniam nessa praça para decidir a respeito das paralisações. A sabotagem, sabote são os tamancos, né, que eles usavam para destruir as máquinas, para causar prejuízos para os trabalhadores, para os empregadores. Então, o direito do trabalho, ao longo do tempo, foi se transformando. Ele foi se transformando em direito de reação, né, do Estado para evitar conflitos, para evitar a dissociação, a dissolução da sociedade, conflito na sociedade. Ele passou a ter uma função de distribuição de renda, como é hoje. Ele é um direito social previsto na nossa Constituição, e foi fruto do capitalismo selvagem, que queria fazer uma exploração absolutamente absurda do trabalho humano, né, e havendo uma reação dos trabalhadores e o Estado intervindo para poder evitar que desses conflitos pudesse surgir, pudesse haver uma desagregação da sociedade, né? Então, como eu disse, a Justiça do Trabalho é um patrimônio do povo brasileiro. Ela existe para aplicar o direito social, regulando as relações entre capital e trabalho, com o objetivo de evitar o caos social. Outra indagação: só existe Justiça do Trabalho no Brasil? Isso é uma grande falácia, é uma mentira maldosa, inclusive. A Justiça do Trabalho não é uma criação brasileira e também não existe só no Brasil. Ela cumpre um papel relevante no mundo inteiro. Nós temos, na França, os Estados Unidos, embora não haja uma justiça especializada, existem questões trabalhistas no mundo inteiro que precisam ser solucionadas. Nos Estados Unidos é solucionada pela justiça comum, mas é uma questão trabalhista e tem uma questão jurisdicional diferenciada. Quando um caso é decidido, ele vale para outras situações que podem ser utilizadas, mais ou menos como nós usamos a nossa jurisprudência aqui. Quem precisa da Justiça do Trabalho e a quem interessa a sua extinção? A retórica de que a CLT teve origem em regime autoritário, no fascismo, ou corporativista, mal esconde o fato de que falar mal da CLT e dos direitos dos trabalhadores acabou se tornando uma estratégia de políticos para se aproximarem do mercado. Um discurso vazio que de significado histórico e completamente alheio à realidade. Ainda assim, vem sendo repetido como um mantra, inclusive, principalmente pelo governo atual. A persistência das mesmas afirmações, apesar de não refletirem a realidade, de já terem sido desmascaradas em vários momentos, denuncia um propósito que não pertence apenas ao atual governo, mas encontra nele oportunidade para novamente tentar se inserir no inconsciente coletivo e justificar um desmanche há muito pretendido no cenário das relações do trabalho no Brasil. Quem for um pouquinho mais velho vai lembrar da época do Fernando Henrique Cardoso, quando o Antônio Carlos Magalhães, propôs a extinção da Justiça do Trabalho. E como reação, nós tivemos, depois de algum tempo, a criação, a instituição da Emenda 45, que ampliou a nossa competência. Foi a resposta que a Justiça do Trabalho deu. Nós trabalhamos mais, nós nos tornamos mais importantes. A verdade é que a Justiça do Trabalho esteve presente nos momentos de crise e nos de avanço da nossa história recente. Nunca foi responsável pela recessão ou pela criação de postos de trabalho. Sempre atuou para conciliar os conflitos entre capital e trabalho e, se a examinarmos a fundo, concluiremos que serve bem mais ao capital do que ao trabalho.
na medida em que garante parâmetros de concorrência e busca reparar lesões que prejudiquem a renovação de força de trabalho capaz de fazer girar o mercado. É na Justiça do Trabalho que o trabalhador despedido sem nada a receber poderá resolver essa lesão e ter acesso, por exemplo, ao Fundo de Garantia, ao Seguro-Desemprego. Também é na Justiça do Trabalho que questões relativas ao ambiente de trabalho e acidentes e doenças profissionais são resolvidas. Nós temos aí um caso recente em Minas Gerais, em Brumadinho, que a Justiça do Trabalho agiu prontamente para resguardar um valor em favor dos trabalhadores que eventualmente forem identificados como sendo prejudicados por aquela tragédia que aconteceu, que todo mundo sabe, né? A Justiça do Trabalho é o parâmetro para uma concorrência mais leal entre os empregadores, pois ao fiscalizar e exigir o cumprimento das normas trabalhistas, acaba por prestigiar o bom empregador. E que direitos são esses que tornam tão difícil a vida dos empregadores? O salário mínimo no Brasil é de R$ 998. Não há garantia alguma contra a despedida arbitrária e já somamos mais de 27 milhões de desempregados. Que justiça é essa que atrapalha o mercado? A Justiça do Trabalho é a mais eficiente do sistema judiciário brasileiro, a que mais faz conciliação. O relatório Justiça em Números de 2017, divulgado pelo CNJ, mostra que a Justiça do Trabalho foi o ramo do judiciário que mais resolveu processos por meio da conciliação. E todo mundo sabe que a conciliação é a melhor forma de solução de conflitos. Não tem um terceiro, que é o Estado juiz, impondo às partes uma condenação ou, eventualmente, uma absolvição. Existe a chance muito maior de que de todo mundo, de ambas as partes, na conciliação, saírem satisfeitas do que quando há a imposição de uma decisão. Mais de 5 milhões de ações, 10,39% de todas as propostas no país, tramitam anualmente versando sobre verbas rescisórias, que é o tema mais recorrente na Justiça do Trabalho. O tempo médio para a aprovação de sentença na fase de conhecimento é de 7 meses, o que me parece muito razoável. Não obstante, o Poder Judiciário não tem a finalidade lucrativa e o custo da justiça que promove não tem ligações como a natureza de suas pretensões, o Justiça em Números do CNJ aponta que a Justiça do Trabalho custa cerca de R$ 88 ao ano por habitante, menos da metade do que custa a Justiça Comum, cuja extinção ninguém está propondo. Convenhamos que o valor é significativamente baixo, sobretudo se considerarmos os benefícios que proporciona, os direitos que são por meio dela garantidos e o fato de que a Justiça do Trabalho arrecadou para os cofres públicos quase R$ 3.700.000 em 2017. Então, de que passivo trabalhista estamos falando? De pessoas que trabalham e, quando sofrem a despedida, não recebem saldo de salário ou mesmo documentos para acesso do FGTS ou seguro-desemprego? Precisamos eliminar esse passivo? É esse passivo que impede a geração de empregos? A extinção da Justiça do Trabalho vai eliminar esse tipo de situação? O doutor... doutor Yuri acabou de dizer que as causas trabalhistas não vão desaparecer com a extinção da Justiça do Trabalho. Elas vão para uma outra justiça, a Justiça Comum Federal ou Estadual. O tamanho da Justiça do Trabalho hoje inviabiliza qualquer uma delas de receberem esses processos nossos. Um processo que, como eu disse, tem julgamento em 7 meses, ele demoraria 10 anos se fosse para a Justiça Federal. Para a Justiça Estadual, não há nem perspectiva, né? Tamanho o número de processos que existe naquele ramo do Poder Judiciário. Nós estamos lidando com argumentos que não são apenas desarrazoados, mentirosos e perversos, são desonestos, atentando contra a racionalidade mais simples e desafiando nossa humanidade, e que, se forem considerados, implicam na aceitação de que as pessoas,
depois de trabalharem gerando lucro para seus empregadores, ou sofrendo acidentes e perdendo ou tendo reduzido a capacidade laboral, devem continuar sofrendo despedidas sem nada a receber, sem precisar de um poder judiciário especializado que atue com presteza e celeridade para ressarcir esse dano. Argumentos de acordo com os quais a fadiga e o adoecimento devem fazer parte do jogo, mesmo à custa da vida de trabalhadores e de outras pessoas. O que se quer, na verdade, não é estimular a economia, a geração de postos de trabalho ou o livre mercado. A extinção é um pretexto para aumentar de forma obscena o lucro, a exploração sem limites, sem a mediação estatal. Então, o que está a se defender com o desaparecimento da justiça do trabalho é, em última análise, a morte de seres humanos por trabalho degradante e excessivo, por negação de verbas resilitórias, por ambiente inadequado causador de acidente ou doença. Já existem estudos demonstrando que os outros ramos do Poder Judiciário, eu já disse isso, infinitamente menos eficientes do que a Justiça do Trabalho, não têm estrutura para absorver as causas trabalhistas, que não desaparecerão com a eventual extinção da Justiça do Trabalho, provocando o mais completo caos em todo o sistema judiciário brasileiro. Assim, a extinção da Justiça do Trabalho não interessa a ninguém. A reforma trabalhista, gostaria de tratar desse tema agora, de forma bem rápida, precarizou o trabalho, reduziu direitos, criou formas de contratação precárias, permitiu extensão da jornada e dificultou o acesso à justiça. Já tem mais de um ano de vigência e não promoveu redução do desemprego ou aumento da competitividade nas nossas empresas. É que diminuir direitos ou vedar o acesso à justiça não melhora a vida de quem empreende. Ao contrário, reduz o padrão de consumo da maioria das pessoas, prejudicando a circulação de riqueza. Quem é despedido nada recebe e não vai à justiça por medo de arcar com despesas processuais. Também não paga suas contas nem consome, resultando em um ciclo vicioso de desemprego e recessão. Portanto, a reforma trabalhista está aí para comprovar empiricamente o óbvio. Retirar direitos ou dificultar o acesso à justiça não gera emprego, apenas aumenta a impunidade, o número de acidentes de trabalho e sobrecarrega a sociedade, em especial a Previdência Social, que querem mudar também agora, né? Se quisermos de forma séria e verdadeira combater o desemprego, devemos pensar em outras coisas. Redução de jornada, não em aumento. Lembrando que os próprios empregadores seriam beneficiados com o aumento da produtividade laboral. E na Europa nós temos exemplos a respeito sobre isso. Por exemplo, os britânicos trabalham em jornadas mais extensas do que franceses e alemães, mas produzem, por hora, cerca de 27% menos que franceses e 28% menos que alemães, de acordo com um boletim de uma respeitada revista europeia. Desafios e o futuro da Justiça do Trabalho. Sobre o futuro da Justiça do Trabalho no Brasil, do ponto de vista político-institucional, o momento é de extrema incerteza, dada a alta potência do desafio ideológico. Em relação a isso, não é possível examinar tendências. Do ponto de vista jurídico, é possível dizer que a ampliação da competência para toda forma de trabalho humano, independentemente do regime, seria uma forma de reação na justiça do trabalho. Alguns colegas não vão concordar comigo em relação a esse aumento de competência, inclusive competência penal, para nos tornarmos mais respeitáveis. Porque não é aceitável que que o empregador continue reincidindo no mesmo erro em relação aos empregadores, sem ter uma punição um pouco mais severa. Outro grande anseio da Justiça do Trabalho seria a criação de um Código de Processo do Trabalho, a fim de diminuir a dependência do Código de Processo Civil, atacando pontos de estrangulamento da Justiça Trabalhista de forma objetiva. Mas, para a construção desse direito processual ou material do futuro, é essencial que sejam sedimentadas visões humanistas. O direito do trabalho lida com seres humanos. Pela Justiça do Trabalho passa grande parte da pobreza do Brasil.
influenciando a atuação de todos aqueles que são responsáveis pela formação e pela aplicação do direito do trabalho, transformando princípios abstratos em direitos concretos, tornando o direito um verdadeiro instrumento de concretização de justiça. Numa sociedade que não divide igualitariamente os frutos decorrentes da venda da força física ou mental do trabalho para a produção do bem ou serviço que movimentará a economia e assegurará o lucro do empregador, que criminaliza na prática a luta sindical e não possui instrumentos de punição efetiva à ganância patronal desenfreada, o caminho da justiça do trabalho se torna o único possível para a salvação da dignidade dos trabalhadores. Por isso, o ataque puro e simples para atender apenas sentimentos de rancor ou antipatia, e eu aqui faço um parênteses para o ano de 2016, me parece que nós tivemos um corte significativo no orçamento da nossa Justiça do Trabalho, e um dos argumentos utilizados pelo relator, né, que depois foi ministro da Saúde do governo Temer, foi que havia muita reclamação trabalhista e que os juízes do trabalho precisavam aprender a se comportar melhor nas decisões, porque ele tinha sido condenado numa reclamação trabalhista no processo da fazenda dele lá no Paraná. Continuando, então, aqui para finalizar, né, numa sociedade que não divide igualitariamente os frutos decorrentes da venda da força física ou mental do trabalhador para a produção do bem ou serviço, que movimentará a economia e assegurará o lucro do empregador, que criminaliza na prática a luta sindical e não possui instrumentos de punição efetiva à ganância patronal desenfreada, o caminho da justiça do trabalho se torna o único possível para a salvação da dignidade dos trabalhadores. Por isso, o ataque puro e simples para atender apenas sentimentos de rancor ou antipatia constitui um perigoso passo para o retrocesso social e vai na contramão dos postulados da história. Eu quero repetir aqui novamente aquilo que eu disse no início, parafraseando um grande justo laboralista, que era pai, saudoso pai de uma colega nossa que trabalhou em São Carlos, doutora Cláudia Giglio, doutor Wagner Giglio. Ele dizia que nem todos têm patrimônio de vulto para submeter-se à justiça comum, nem todos têm problemas criminais para se submeter à justiça penal, mas todos, sem exceção, como empregados e empregadores, prestadores de serviços, dependem do trabalho para sobreviver. Então, sem querer fazer comparação, mas já fazendo, qual o ramo mais importante do Poder Judiciário? Gente, era isso que eu queria dizer para vocês, e a partir dessas reflexões, dessas indagações, tentar proporcionar algum tipo de reflexão por parte dos colegas aqui da mesa e da plateia. Muito obrigado. Eu queria agradecer também a Luciana Gonçalves, coordenadora do Quilombo Rosa. Obrigado pela sua presença, Luciana. Gostaria também de agradecer a presença da minha vice-presidente, a doutora Clara Alvarenga, e, na sua pessoa, fazer uma saudação especial às mulheres, principalmente amanhã, que se comemora o Dia Internacional da Mulher, dizer da importância do trabalho árduo das mulheres, né, não só na construção de uma sociedade mais justa, igualitária, né, mas também dada a mão de obra feminina, que é muito importante para o crescimento do país. Então, gostaria que ficasse registrado, né, essa saudação e meu reconhecimento ao direito das mulheres, que simbolicamente se comemora amanhã. E agora, creio que nós poderíamos passar para todos, né, fazerem as suas manifestações. Eu creio que talvez de um em um, limitado os 3 minutos, né, regulamentares, né, creio que possa vir até aqui, fazer o uso do microfone, né, e depois todos se manifestarem, nós voltamos a palavra aos membros da mesa para fazerem, né, alguma consideração e fazer o encerramento.
Boa noite a todos. Gostaria de agradecer, principalmente aqui ao Dr. Frigério, que está presente nessa luta pela manutenção da Justiça do Trabalho, a todos os demais, aos nossos membros da Comissão de Direito do Trabalho da OAB que estão aqui presentes, aos vereadores e a toda a população que está aqui, porque, de fato, acredita nessa necessidade, na importância dessa justiça, e é por isso que eu vim aqui falar um pouquinho hoje. A extinção da Justiça do Trabalho, em que se pese o justificado alarde causado pela entrevista prestada pelo atual presidente, já não é um tema novo. Em diversas oportunidades surgiu em pauta, porém jamais perante um cenário tão desfavorável aos direitos sociais como verificado hoje. Os argumentos utilizados por aqueles que defendem o fim da Justiça do Trabalho certamente não se sustentam, e seu encerramento seria, inequivocamente, um retrocesso social e afetaria a sociedade como um todo, e, por óbvio, toda a organização e estruturação do sistema judiciário. Em face às alegações feitas por alguns dos apoiadores do encerramento da seara trabalhista, é certo que, apesar de seus altos custos, que são mera consequência do tamanho da demanda, a Justiça do Trabalho é hoje a mais célere e efetiva dentro do Judiciário, sendo inclusive a celeridade um dos pilares norteadores dessa esfera, em razão de resguardar direitos alimentares dos nossos trabalhadores. Para se ter ideia, o tempo médio, como o nosso magistrado Frigério já falou aqui, de um processo em tramitação em fase de conhecimento em primeiro grau na Justiça Estadual é de 3 anos e 7 meses. Na Federal Comum, de 3 anos e 8 meses, ao passo que na Justiça Trabalhista esse tempo é encurtado para 11 meses. Trata-se de um notório equívoco se pensar que a supressão da esfera especializada da Justiça do Trabalho geraria alguma melhora no nosso judiciário ou levaria à diminuição do passivo trabalhista. Pelo contrário, teria como consequência tão somente a precarização do aparato da Justiça Federal, que receberia milhões de ações específicas de relação de trabalho sem a devida especialização para o julgamento de tais demandas e, certamente, sem estrutura para isso. A realidade é que a fusão entre essas duas esferas, federal e trabalhista, geraria uma acumulação abrupta e alarmante de processos concentrados em uma só jurisdição, com matérias de natureza bastante distintas, o que tardaria a entrega da prestação jurisdicional, diminuiria a efetividade da resolução dos conflitos e composições, tanto para uma quanto para outra esfera. É primordial se levar em conta também que quase 6 milhões das demandas trabalhistas propostas refletem pedidos relativos a verbas rescisórias, a entrega de guias para seguro-desemprego, para fundo de garantia. E aí eu te pergunto, como sobreviveria um humilde trabalhador brasileiro, que certamente, recebendo um salário mínimo, não possuiria reservas para subsistência por longo período, aguardando o resultado de um processo por quase 4 anos? Por isso, ilustres colegas, é primordial a manutenção da Justiça do Trabalho como principal órgão de pacificação dos conflitos entre empregadores e empregados, como fiscalizador e garantidor da entrega efetiva da justiça nas demandas relacionadas à relação de trabalho. Peço, enquanto cidadã e enquanto advogada que defende a justiça das relações do trabalho, que se dê a devida importância e se reconheça o papel social inenarrável e insubstituível da Justiça do Trabalho para a nossa sociedade. Obrigada. Pessoal, boa noite. Me apresentar, meu nome é Dimitri, sou professor da rede estadual, militante do Comitê de Luta contra o Golpe e sou da PUESP, o Sindicato dos Professores. Antes de fazer os comentários, acho que é sempre importante citar que amanhã é o Dia Internacional da Mulher, um dos dias mais importantes da mulher trabalhadora, E a maior organização feminina da América Latina é justamente a PUESP, a maior organização feminina, o maior sindicato da América Latina, 220 mil filiados, onde a maioria são mulheres, dirigida por mulheres. Então, isso é importante que fique registrado. A PUESP é a organização feminina maior que tem na América Latina. Portanto, qualquer luta da mulher passa pela PUESP, que é a mulher trabalhadora. Com relação aí ao tema, os companheiros aqui falaram muito bem, explicaram bastante a ligação indissolúvel entre a reforma trabalhista, reforma da Previdência e a extinção da Justiça do Trabalho. Mas, assim, eu acho que está correto, mas para a gente entender bem isso daí, a gente tem que entender a política do novo governo no seu conjunto.
Porque não é à toa que isso está acontecendo. O governo Bolsonaro é um governo de ataque às organizações da classe trabalhadora. Aquelas... Então, ou seja, é um ataque às organizações da classe trabalhadora. Ao mesmo tempo que ele ataca o Ministério do Trabalho, ele realiza um ataque sistemático contra os sindicatos, que são organizações que defendem os direitos dos trabalhadores, que pressionam os patrões a dar aumento salarial, a respeitar os direitos trabalhistas. Eles acionam a própria Justiça do Trabalho, a PESP sempre faz isso. Então, é um governo de ataque no sentido conjunto a todas as organizações da classe trabalhadora e da classe operária. Quais são elas? Sindicatos, movimentos sociais, os partidos de esquerda. Todos esses estão na mira do governo Jair Bolsonaro, que deixa claro que o objetivo dele de governo é esse. E por que, companheiros, que ele quer atacar? Por que ele visa atacar essas organizações? Porque pelo caráter de classe, pela natureza de classe do governo Bolsonaro, é um governo que visa extinguir a representação política dos trabalhadores no regime. Para acabar com os sindicatos, acabar com os movimentos sociais, acabar com os partidos operários, partidos de esquerda, populares, significa extinguir qualquer possibilidade de atuação política do trabalhador e da trabalhadora. Ou seja, um regime única e tão somente patronal, onde o trabalhador não possa recorrer, onde o trabalhador não possa se mobilizar, onde o trabalhador seja condenado a uma dispersão forçada. É isso, a natureza de classe, companheiros, do governo Bolsonaro é essa. É um governo que está a favor de quem? Por que ele quer extinguir o Ministério do Trabalho? Porque ele está a favor do ruralista. Porque ele está a favor da grande transnacional que destruiu Brumadinho, né, que destruiu e matou 160 pessoas e mais 122 desaparecimentos. É por isso que ele quer extinguir a Justiça do Trabalho. Porque ele tem muita clareza quais são os interesses que ele representa. E ele não faz questão de esconder isso. Não disse o Bolsonaro, no auto de posse dele, que ele extinguiu o socialismo no Brasil? Não disse o Bolsonaro, na campanha eleitoral na Avenida Paulista, que ele ia banir os bandidos vermelhos e colocá-los na ponta da praia? Que significa, o que é a ponta da praia? Onde na ditadura militar a Marinha assassinava as pessoas, que eles consideravam subversivos. Então, eu acho que isso tem que ficar bem claro, porque se a gente não entender a natureza de classe do governo Bolsonaro, a gente não entende o porquê que ele faz isso. E se a gente não entender a natureza de classe, a gente não vai conseguir entender o nosso papel. Porque se o Bolsonaro ataca a população, se o Bolsonaro extingue a Justiça do Trabalho para, como o companheiro falou, o trabalhador não ter a quem recorrer, qual é o nosso papel? Nosso papel é justamente lutar organizado contra esse governo. Mas que tipo de luta? Luta de rua. Não será possível derrotar o governo Bolsonaro e sua política se nós não articularmos uma política nas ruas, companheiros advogados, advogadas, trabalhador e trabalhadora. É isso, porque na justiça a gente já perdeu. É na rua que a gente vai ganhar. É somente na rua. É onde a classe trabalhadora necessariamente ganha. Mais uma coisa que também é importante colocar aqui, né? Como eu falei, como o companheiro falou, essas reformas andam juntas. E a extinção do Ministério do Trabalho tem tudo a ver com o ataque aos sindicatos. Quem que hoje está no controle do Ministério da Justiça? Ninguém mais, ninguém menos do que Sérgio Moro. Ninguém mais, ninguém menos que Sérgio Moro, cuja imparcialidade é uma piada. Piada de bastante mau gosto. E eles deixam claro que, sob a máscara da corrupção, eles querem arrasar todas as organizações. Portanto, é uma coisa completamente inaceitável. E o Moro, hoje, como ministro da Justiça, ele está de posse dos registros dos sindicatos. O que significa isso? Significa que os sindicatos que foram dóceis ao governo vão ter carta de representação sindical. Os que não foram, ele pode caçar. O que significa isso? No que vai dar isso? Eu acho que se a gente estudar o fascismo italiano e o nazismo alemão, a gente já conhece o resultado. Bom, companheiros, para terminar, então, é isso. Eu queria saudar os companheiros aqui da mesa, saudar quem veio assistir, e colocar também que no dia 22/3 vai ter um ato aí das centrais sindicais em luta contra a reforma da Previdência, somar todo mundo a participar dessa luta, fora Bolsonaro e liberdade para Lula. Obrigado.
Boa noite a todos. Meu nome é Patrícia, mais conhecida como Pagu. Fiz parte da Frente Brasil Popular e também atuei no movimento Escola Sem Censura, que tinha como intuito barrar aquele projeto de lei medíocre do Escola Sem Partido aqui na nossa cidade o ano passado. Sou professora estadual, né? Categoria O, que é uma das categorias mais precarizadas dentro do professorado estadual. E não vou me aposentar, né, com esse texto da reforma da Previdência. Eu gostaria de colocar aqui que não vou me aposentar porque, além desse governo fraudulento ter extinguido o Ministério do Trabalho, agora quer nos enfiar goela abaixo essa reforma da Previdência. E eu bato na tecla de governo fraudulento e golpista, porque, para chegarem ao poder e fazer os ataques que eles estão fazendo contra a minha classe, que é a classe trabalhadora, eles precisaram afastar a nossa primeira presidenta eleita, né, de forma suja e rasteira, porque só assim eles conseguiriam promover todos esses ataques que estão fazendo não só contra a classe trabalhadora em geral, mas, sobretudo, contra a minha categoria de professorado, que hoje em dia está sendo criminalizada, né, em sala de aula. Eles querem colocar a organização sindical nas mãos do Ministério da Justiça, conforme o companheiro Dimitri bem enfatizou, cabendo ao Ministério da Justiça o controle das cartas sindicais, ou seja, o reconhecimento da personalidade jurídica de um determinado sindicato, o que significa um ataque contra a organização sindical. E eu, como professora estadual e também filiada à PUESP, me coloco aqui, né, como uma pessoa que está à frente da luta pela minha categoria e que provavelmente vai ser muito perseguida, não só por ser mulher, mas por ser filiada a um sindicato e por ser claramente uma mulher de esquerda, né? Os direitos trabalhistas e o Ministério do Trabalho foram conquistas da classe trabalhadora e jamais deveriam estar nas mãos do Ministério da Justiça, uma vez que seu representante se trata do Moro, que foi muito bem recompensado para estar onde ele está. Nós, mulheres, somos sempre as mais prejudicadas e as mulheres negras, periféricas e do campo serão as mais atingidas. Eu não me lembro se eu fiz essa referência na minha apresentação, mas hoje a gente está construindo um coletivo novo aqui na cidade que se chama Coletivo de Mulheres de Araraquara, que é um coletivo suprapartidário que tem a intenção de trabalhar com várias representantes de várias siglas partidárias, várias frentes e vários movimentos, né? Para tentar trabalhar aí com um trabalho de base, um trabalho político, tanto nas periferias quanto dentro da comunidade das mulheres. E eu citei sobre as mulheres negras, periféricas e do campo, porque basta a gente realizar uma simples reflexão sobre essa extinção do Ministério do Trabalho para a gente entender, né, que se a fiscalização do trabalho está na pasta do golpista do Moro, qual a garantia de que no campo haverá fiscalização efetiva e não trabalho escravo? Se a gente hoje em dia se depara com trabalho escravo, mesmo havendo fiscalização, qual que é a garantia que nós vamos ter que agora as coisas seriam diferentes, né, ou seriam bem feitas? Eu não sei se vocês sabem, mas, segundo o Banco Mundial, nesta semana, nós, mulheres, temos 3/4 de direitos a menos que os homens. E não vou nem entrar no mérito de debater sobre a questão do assédio sexual e assédio moral. Então, fica aí uma reflexão acerca da extinção do Ministério do Trabalho, né, de como nós, mulheres, iremos nos respaldar diante determinadas denúncias. Agora, além de extinguir o Ministério do Trabalho, estão vindo com esse novo ataque da reforma da Previdência, nos impondo idade mínima de 60 a 62 anos, né, para as mulheres, porque ainda não está bem definido essa questão, sendo que na periferia e no campo a expectativa de vida é de 23 anos a menos do que na classe média. Né? Então, como que a gente vai garantir que uma mulher da periferia ou uma trabalhadora do campo, uma trabalhadora rural, realmente tenha saúde para se aposentar? Em meio a tantos ataques, o fim do Ministério do Trabalho e a reforma da Previdência é muito mais austero e duro conosco,
com nós, mulheres, desconsiderando que as trabalhadoras rurais têm um trabalho muito mais intensificado, desconsiderando a dupla, tripla jornada que geralmente nós, mulheres, como um todo, temos diariamente, e precarizando muito mais as mulheres de todas as categorias, concluindo que essa é uma reforma, mas se trata de uma reforma neoliberal, que ataca trabalhadores e trabalhadoras, intensificando a nossa exploração e passando por cima de todas as conquistas. Mas eu, como uma ativista, que já estou aí há algum tempo à frente da luta da minha categoria do professorado, das professoras, que já enfrentei muita greve, que já tentei fugir de denúncias também dentro da sala de aula, eu estou aqui para dizer, em defesa das minhas companheiras, também que, infelizmente, não puderam estar presentes, que haverá resistência, que haverá luta, mas que essa resistência tem que ser feita nas ruas, porque a gente precisa defender os nossos direitos, sobretudo os ataques que estão vindo de forma muito mais intensiva contra nós, mulheres. Então, mulheres, se levantem, vamos às ruas. Amanhã tem ato de colaboração do Comitê de Luta contra o Golpe com o Quilombo Rosa, que convida a todos, e, sobretudo, a todas as mulheres, para que possamos amanhã participar do ato de reflexão e não comemoração, porque o Dia Internacional da Mulher não é de comemoração, e sim de reflexão. É para a gente refletir sobre a nossa resistência, é para a gente refletir sobre as nossas conquistas, e é para a gente refletir sobre todos esses ataques que geralmente nos atingem muito mais do que vocês, homens. Então, muito obrigada à mesa, muito obrigada, Landim, muito obrigada aos companheiros que estão assistindo. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Eu venho aqui, eu faço parte de vários coletivos, sou promotora legal popular e sou coordenadora do Quilombo Rosa, que é uma instituição não formal, porque Quilombo avança os limites da formalidade, que está ligado diretamente à questão de resistência, né? E já aproveito para parabenizar o Paulo, né, a fala dos advogados aí da mesa, porque o trabalho, para nós, da população negra, tem até uma música que fala que negro sem emprego fica sem sossego, né? E quanto mais, não é nem a questão de emprego, é do trabalho, porque nós ainda, no século em que vivemos, somos apartados, às vezes, de poder utilizar nossos direitos como qualquer cidadão não teria. E aí a gente pensa, quanto mais mulheres, e quanto mais mulheres negras que trabalham na maior parte como empregadas domésticas, e não têm a sua carteira assinada, e quando tem, às vezes, com o tempo, tem algumas surpresas, do tipo de ter a carteira assinada de entrada e logo já de saída, e está trabalhando há anos, como o ano passado eu participei aqui numa outra audiência, onde foram relatados casos dessa forma. E se nós pensarmos que a população negra sai, em 1888, do regime de escravidão, sem direito algum, né? Até porque as leis para a população brasileira em geral ainda estavam germinando, né, em relação à questão de direitos, que nós não éramos nem independentes ainda, e a gente sai de uma situação de escravidão, só com o pó da estrada, e, passado o tempo, praticamente quase 100 anos, quando a gente começa a poder ter direito realmente à carteira assinada e gozar de direitos. Quando se pensa na extinção da justiça do trabalho,
Não sei se é feito um recorte, mas, com certeza, as pessoas que recorrem mais são negros. Se não recorrem, é por não conhecer, muitas vezes, esses direitos. Então, novamente, são apartados até de recorrer a esses direitos. E, quando se pensa na extinção, a gente pensa que a vulnerabilidade vai ser imposta mais a esse campo da população, a esse recorte populacional, né? E empregadas domésticas que têm a carga horária, muitas vezes aumentada agora com a mudança das leis trabalhistas, não vão recorrer, que já não é costume recorrer, e negros e pobres, né, sem a Justiça do Trabalho, estarão assim, jogados praticamente num regime de escravidão. Por quê? O seu amo e senhor, né, que é quem mais talvez lute, né, a gente fala a concretização de um governo que está aí, que na reforma da Previdência, na reforma trabalhista, durante a primeira fase do golpe com o Temer e agora concretizando com o Bolsonaro, tem o anseio de uma população minoritária em retirar os direitos por não reconhecer a importância do trabalho menos qualificado ou do que mais eles se utilizam. Então, se eu tenho direitos da quais eu não posso recorrer porque eu não tenho uma instituição que me defenda, eu julgo isso, né, e muitas pessoas falam como praticamente um trabalho escravo, porque vai receber o quanto esse patrão quiser, vai trabalhar quantas horas quiser, da forma, em locais insalubres e sem poder exigir direitos, né, que lhes são garantidos, né, até mesmo pela Constituição. Então, é muito triste ver que esse grupo de pessoas não respeita nem a Constituição. Quando coloca em xeque, né, uma instituição de tal valor para a população, né? E também com o risco que corre por conta da criminalização dos sindicatos, como o companheiro já falou anteriormente. Mas isso, enquanto quilombola, né, enquanto mulher negra, só posso falar que a extinção, que não vai acontecer, porque nós vamos lutar para que isso não aconteça, só interessa a uma minoria que teve por herança tanto o pensamento escravocrata, né, racista e misógino, porque a maioria das populações que estão em risco são mulheres e são negros. E aí eles tentam suprimir direitos alienáveis, né? Pelo menos na teoria seriam, né? E então nós temos tanto a obrigação, né, de lutar na defesa da justiça do trabalho, quanto a não reforma da Previdência como está posta, porque cada um de nós tem direito à vida, tem direito à dignidade, e o contrário, né, dessa opressão, o contrário de todo o desrespeito e de toda a injustiça que nos querem colocar é quilombo, e nós estamos aí na luta. Vereador Paulo Landim,
quem saúdo os demais integrantes da mesa, senhores juízes, nosso presidente e demais membros da mesa. O tema é de fundamental importância para a sociedade brasileira e para a sociedade de Araraquara, como não deixa de ser, e eu queria iniciar cumprindo um ritual que, infelizmente, via de regra em todas as audiências públicas, eu venho fazendo, que é lamentar a ausência dos senhores vereadores na discussão de tema tão relevante para a sociedade. Que se justifiquem alguns com os compromissos anteriormente agendados, como a gente geralmente ouve, né? Mas eu continuo fazendo apelo a vocês que nos assistem, a vocês do plenário e às autoridades que insistam nessa questão. Quer dizer, se hoje temos ataques conservadores, inclusive aos poderes constituídos, inclusive o legislativo, cabe ao legislativo responder a esses ataques com atuação coerente e responsável. E uma delas é comparecer nessa audiência pública para ouvir a sociedade civil, para ouvir as autoridades que aqui estão a discorrer sobre tema de tamanha relevância. Mas, senhor presidente, eu vou pedir licença para fazer leitura de um pequeno texto, porque também tenho a enorme honra e responsabilidade de presidir nesta cidade de Araraquara a Comissão Municipal de Direitos Humanos. E também graças a esses setores conservadores que aqui foram citados, representados pelo atual governo federal, e respondendo a algum questionamento que foi colocado anteriormente, a quem interessa a destruição da justiça do trabalho, nós sabemos quem esse governo representa. É, sim, uma questão de classe, né? É de destruição dos direitos dos cidadãos, na sua grande maioria, cidadãos trabalhadores. Então, como defensor árduo, assim como a Ordem dos Advogados do Brasil, dos direitos humanos e direitos fundamentais da pessoa humana, está inscrito no artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgado pela ONU em 1948 e referendada pelo Brasil, que no seu artigo 23 prevê: todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Inciso 2. Todo homem, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. 3. Todo homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e que acrescentarão, se necessário, outros meios à proteção social. 4. Todo homem tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção de seus interesses. Portanto, companheiros e companheiras, senhoras autoridades, o que nós assistimos hoje no Brasil é um ataque frontal, grave, contra os direitos fundamentais da pessoa humana, esculpido na Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual o Brasil não pode fugir, e o Congresso Nacional sabe disso, né? Portanto, toda a discussão, muito bem colocada aqui nos seus aspectos técnicos e sociais, pelos que me antecederam, em especial pelo histórico muito bem fundamentado do Dr. Frigeri, é um ataque à sociedade brasileira como um todo. É um ataque aos direitos fundamentais de cidadãos e cidadãs brasileiras.
Portanto, senhor presidente, para não mais me alongar, poderia citar inúmeros casos, depois de quase 30 anos de militância na advocacia liberal, quantas vezes, socorrendo-se da Justiça do Trabalho para ver assegurado o direito de um trabalhador que teve que trabalhar com uma mão quebrada, né? Uma família destruída e etc. Então, não quero me ater às questões técnicas que foram muito bem abordadas. Portanto, senhor presidente, o que eu quero, como alguém que me antecedeu já colocou, haverá resistência. E, sem dúvida alguma, a Ordem dos Advogados do Brasil, estatutariamente defensora do Estado democrático de direito, tem um papel fundamental a responder sobre isso. Proponho seja levada a decisão dessa plenária ao Conselho Seccional da OAB São Paulo, muito bem representado pela nossa subseção, pelo Dr. Paulo Malara, que poderá ser o nosso portador desta mensagem, assim como todas as outras representações sindicais, como bem aqui se observou, e bem como a todas as câmaras municipais desse país, porque é onde começa a luta do cidadão, é no município. Portanto, agradeço a oportunidade, mas não poderia deixar de reafirmar algumas falas anteriores, no sentido de que a resistência a esses ataques desse governo autoritário e fraudulento só terão efetividade se nós estivermos com a sociedade civil organizada em seus setores, como aqui representados, e estivermos nas ruas, porque temos também uma mídia comprometida com esses ataques, com essas reformas, com essas mentiras. Então, temos o dever de criar fatos políticos estando na rua para que esse movimento traga a sociedade brasileira na luta desses direitos que são fundamentais para a democracia e fundamentais para a dignidade da pessoa humana. Muito obrigado, presidente. Boa noite a todos. Bom, para quem não me conhece, eu sou Lucinéia, sou advogada trabalhista em Araraquara. Comecei com o Dr. João Luiz Ultramari, foi meu professor. E vim aqui hoje, juntamente com a minha irmã, a Cláudia, e também convidei vários colegas militantes da Justiça do Trabalho. Nós temos, podemos dizer, dezenas, centenas de advogados militantes. Mas, infelizmente, ultimamente parece que essa causa está descrente, os nossos colegas não acompanham mais, a sociedade civil, quando se fala em sindicato, em Justiça do Trabalho, ficou, entre aspas, com um certo resguardo, tipo assim, Justiça do Trabalho é só para beneficiar o empregador, o empregado, está tirando do empregador, está tirando emprego. E, na verdade, a Justiça do Trabalho não é isso. Certo? A Justiça do Trabalho está aí para defender o direito do trabalhador, e a gente sabe, o dia a dia, que ainda o empresário brasileiro não tem consciência do seu funcionário, não dá valor, muito ao contrário. Se puder lesá-lo, feri-lo, é assim que faz. Teve caso, eu sou advogada, teve caso no meu escritório que trabalhador, após essa malfadada reforma trabalhista 13467, chegou no meu escritório e falou: doutora, eu sou servente de pedreiro. Acabou a obra, eu assinei minha rescisão, R$ 3.457. Mas falou que está certo, que está bom. Eu só assinei e mandou eu ir embora. E agora, o que eu faço? Eu vou na justiça reclamar isso? Falei, mas o senhor assinou a rescisão? Assinei. Mas falei, mas a rescisão é uma forma de recibo.
Ele falou, como é que eu faço? O senhor tem testemunha? Não. Fui eu sozinha no escritório com o meu encarregado. E aí? Olha só o que fizeram. Quer dizer, a 13467 tirou o direito do trabalhador ser assistido dentro do sindicato para proceder a homologação. Então, não era só para conferir valores, e sim para preservar o direito do trabalhador em receber sua rescisão. Tá? Aí, como eu conheço o advogado da empresa, eu liguei para o advogado da empresa e falei, olha, a situação é essa. Daqui eu estou indo para a polícia com o trabalhador. Ele falou, não, doutora, vamos resolver. Eu falei, eu vou oficiar banco, eu vou ver saldo bancário, eu vou ver se o valor da rescisão saiu da conta da empresa. Até então, ele resolveu ir ao meu escritório e levou o dinheiro lá para o trabalhador. Então, essa é a mentalidade do empresário brasileiro. Infelizmente, é assim que está acontecendo. Ah, vamos sindicato, vamos para a rua, vamos brigar? Vamos. Na 13467 eu estava na rua. Eu fechei meu escritório. Fui lá na Justiça do Trabalho e falei, povo, colegas meus, vamos com a gente. A doutora está surtando, a doutora vai fazer o quê lá? Imaginem me pôr no meio da rua, me pôr no meio da multidão. Eu fui, mas meus colegas não foram. Agora tem muita gente falando, ai, doutora, é verdade, o que resolveu isso, né? Falei, não resolveu nada, porque tiraram horas rodoviário do trabalhador, supriram o intervalo, as negociações coletivas agora, com essa medida provisória, a 873, que saiu no sábado, sepultou o sindicato. Não vem falar que não sepultou, que acabou, que vamos brigar. Não vamos. Se o trabalhador não tomar consciência que o sindicato é importante para a sua sobrevivência, ele vai ser manipulado e ele vai ser escravizado. Não tem jeito. E quando eles acordarem, já vai ser tarde demais, porque os sindicatos não têm mais condição de sobreviver. Ninguém em plena consciência vai receber um boleto bancário. Isso, para receber o boleto, ele tem que dar autorização para a empresa para emitir o boleto somente se ele for associado, porque ele não pode receber o boleto em casa se ele não for associado, porque isso é dano moral. Eu já li algumas coisas, estão falando que é até dano moral mandar um boleto para um trabalhador em casa que ele não é associado à sua categoria. Então, sepultaram o sindicato mesmo. Por que essa medida provisória veio? Porque nós estamos no mês de março, que é o mês da contribuição sindical. Então, vamos barrar quem? Quem enche o saco do governo? Quem que enche? É os sindicatos, são as organizações não governamentais, que vai brigar pela reforma da Previdência. Então, o que eles vão fazer isso? Eles vão fazer isso como moeda de troca. Decreto-lei, 120 dias. Se os deputados sindicalistas forem a favor da reforma da Previdência, provavelmente pode ser que isso não vire lei. Mas, caso contrário, vai servir de moeda de troca do governo. A gente não é bobo, a gente sabe disso. Então, de repente, nós estamos vivendo numa sociedade muito, como vou dizer, o pessoal está muito relaxado, está muito, está muito em casa, está muito olhando para o próprio umbigo. Só corre atrás do prejuízo quando o leite derramar, mas aí vai ser tarde demais. A partir do momento que já fizeram a reforma da Previdência, olha, extinguiram o Ministério do Trabalho, estão massacrando o sindicato, vai acabar também, porque se continuar do jeito que está, vai acabar. O próximo alvo é o Ministério Público do Trabalho, que eu também eu achei que poderia ter algum representante aqui, porque é uma classe que, de repente, faz muito valor no dia a dia na Justiça do Trabalho. Estão ali também, que trabalham com os juízes lado a lado, defendendo a classe trabalhadora. E o último ponto de vista é a Justiça do Trabalho. Então, isso aí está sendo um efeito dominó. Se a sociedade não abrir os olhos, principalmente o cidadão da classe média, que se acha rico, se não abrir os olhos e entender que está na mesma condição de um trabalhador, nós estaremos vivendo os dias difíceis. E estamos aqui, continuarei lutando pelo trabalhador e pela Justiça do Trabalho. É isso que eu tenho para falar. Boa noite.
Bom, boa noite a todos. Não estava presente no plenário, mas eu estava voltando do Hospital de Matão, acompanhando a transmissão, ouvi todas as falas, inclusive a fala da Luciana, do Jimmy, de quem fez a fala, da colega que fez a fala agora, que eu não lembro o nome, mas que fez uma ótima fala. E, querendo ou não, a gente, nesse 2019, a gente precisa usar os espaços, até por conta do uso da camiseta, né? Eu estou esbaforida que eu cheguei correndo, para justamente a gente fazer as discussões de forma qualificada. É uma discussão complexa, por mais que você leia e você vê opiniões que defendem e opiniões que não defendem, para entender, inclusive, o divergente ou convergente, e é difícil mesmo assim. É difícil entender, quanto mais ir para a rua, conversar com as pessoas e explicar. Né? Bom, deixa eu me apresentar primeiro, né? Já não queria fazer discussão. Meu nome é Ana Patrícia, eu sou do Partido dos Trabalhadores de Araraquara, faço parte do Comitê de Combate ao Golpe, aqui de Araraquara também, que tem outras pessoas, que não é só do PT, mas tem do PCO, tem outras pessoas que não são filiadas, porque, querendo ou não, a gente não faz a transformação sozinho. Então, a gente precisa, nada melhor que um momento de crise, para a gente conseguir ver o que nos une. Né? Porque, há pouco tempo, inclusive, eu trabalhava aqui nessa Câmara, a gente viu várias moções e vários requerimentos, inclusive sendo apresentado e aprovado pela bancada de vereadores como apoio, e eu lembro de uma que, inclusive, foi a OAB que propôs, apoiando o impeachment da Dilma. Então, nada como momentos de crise para a gente se encontrar. Né? Mas, enfim, e é nesse momento que a gente se encontra e talvez a gente consiga falar a mesma língua. Porque é nesse momento que a gente vê onde o sapato vai apertar para todo mundo. Né? E aí, o que a gente precisa compreender, a gente conversou muitas vezes em fazer ou não intervenção, em qual espaço. Mas será que funciona a gente fazer a panfletagem, conversar com as pessoas e mostrar o que está acontecendo? Mas de 100 pessoas que a gente pega, olha a quantidade de pessoas da cidade de Araraquara, é suficiente? Atinge? Vai transformar alguma coisa? Também vai. Mas a gente também tirou de fazer espaço e uso, inclusive com o divergente. Falou, olha, agora dá para a gente conversar, né? Vamos construir o que nos une, né? Porque, querendo ou não, mesmo quem não acreditava que seria esmagado por uma série de ações e de leis, enfim, agora está sentindo. Então, não somos mais nós, né? Os loucos panfletários, panfletistas, enfim, entregando na esquina, sendo chamados de loucos, ouvindo piada, ameaças, inclusive. Tá? Pois é. E aí, o que a gente precisa compreender é que essa discussão não é a reforma da Previdência, é também a reforma da Previdência. Se a gente for discutir agora o que saiu essa semana, só essa semana, em relação às mudanças sobre a fiscalização na questão ambiental, só isso abre uma série de outros precedentes que muda não a questão da secretaria, mas muda a política brasileira. Muda as ações das empresas, as ações das pessoas, né? A visão que a gente tem, aliás, a recepção que a gente tem, inclusive, dos investimentos de fora para dentro do Brasil, ou não. Né? A quem a gente atrai, a quem não atrai, a quem interessa, a quem deixa de interessar. Então, a discussão da reforma da Previdência, ela é cansativa, ela é complicada, muitas vezes a gente se confunde também, mesmo estudando, mas é necessário usar todos os espaços para dizer que ela é uma parte de todo esse processo. E a gente vem falar nesse momento oportuno, parabéns, Paulinho, que é meu companheiro de partido, fazer essa discussão delicada, complicada, mesmo não tendo a população maior aqui presente, mas eu sei que vai ouvir a transmissão. Né? Enfim, serve inclusive de material para que as pessoas consigam ver. Né? Eu sou professora da rede municipal, vou rever alguns pontos, algumas falas que foram importantes, conhecer pessoas que estão em cada espaço, para, inclusive, saber a quem procurar em qual momento para somar. Ou não. Né? E aí, o que eu quero dizer, na verdade, hoje, é registrar que o processo da reforma agrária a gente precisa compreender, a gente precisa somar, na verdade, com quem não compreende e com quem compreende mais que a gente, para, inclusive, conseguir mudar, se a gente não vai conseguir barrar tudo, mas a gente conseguir ver o que a gente consegue salvar. Só que esse salvar não é pontual. Existe um processo maior que a gente precisa entender. Existe um governo com os tentáculos em cada área, para a gente entender, então, que isso faz parte de um projeto maior. Ontem ou hoje, não lembro, eu acho que foi ontem, que houve um pronunciamento, né, sutil, eu não achei sutil, mas muita gente avaliou que sutil, de que o pronunciamento do Jair Bolsonaro, que eu não chamo de presidente, porque não é presidente, não reconheço como presidente, porque ser presidente num golpe, num processo legítimo, a eleição é legítima.
Nós reconhecemos a eleição como legítima, mas o processo desta eleição não foi legítimo. Enfim, e ele fez um pronunciamento que fala que o que sustenta a democracia, se eu errar, me corrijam, mas é que o que sustenta a democracia e a liberdade são as Forças Armadas. Pode ser sutil, mas para o bom entendedor, minha palavra basta. Né? E aí lembrou um determinado analista de que as coisas começaram a acontecer em determinado outro momento da história, de que foi bem isso. Falou, olha, Congresso, não precisamos de vocês. Quando precisar consultá-los, vocês nos enviem cartinhas, que foi assim, né, que aconteceu, e nós receberemos as reivindicações e avaliamos o que deve e o que não deve ser implementado. E isso eu estou falando, né, de um momento que não é tão longo assim, né, então, tão distante assim. Então, o que impede que isso volte a acontecer? Né, os loucos que falavam até em outro momento em golpe, e que soa engraçado falar do golpe até então, acho que começou a não ser mais engraçado. Né, porque o processo não é pontual contra um grupo. Inclusive, as pessoas que acreditavam, e aí eu não estou jogando pedra em quem acreditava nesse modelo de transformação, começou a entender que não é bem assim. Então, está na hora a gente começar, então, dar nome aos grupos, inclusive entender o que não faz bem e juntar, e somar. Carnaval é um momento de, enfim, de comércio, e do comércio da alegria, ótimo, mas também é a expressão de uma série de coisas. A gente acabou de sair de um período de festas populares, que une e desagrega também, mas que mostra o termômetro do país, onde, em determinado momento, em todos os lugares do país, começou a se pedir o impeachment do Bolsonaro. De brincadeira ou não, é um termômetro científico ou não, para avaliar se essa é a vontade da população ou não? Não sei, mas eu sei que está lá. Né? Os jornais estão mostrando. E aí, num outro momento, no dia seguinte, faz o pronunciamento de que o que sustenta a democracia e a liberdade é as Forças Armadas, sendo que ele também sabe que, na hora que for necessário, ele também vai ser chutado de lá. Né? Ou ele acha que temos histórias de vices golpistas também. Então, assim, acabou de sair uma série de fatores que, se a gente juntar o quebra-cabeça, está muito claro. Né? Então, o registro, a minha fala aqui, é justamente para falar, para chamar, na verdade. Inclusive, quem não conseguia ou assumir, ou entender, ou querer acreditar, vamos somar a força, porque vai sobrar para todo mundo. Né? Então, o registro essa reforma da Previdência é uma pequena parte do que vem em outras discussões, como agora ele anunciou também que vai vir um lava-jato da educação. Nossa, né? A educação, enfim, é uma outra discussão que eu espero que tenha outras audiências, mas o meio ambiente agora, no dia seguinte a educação, no dia posterior a reforma da Previdência, daqui a pouco a gente nem precisa mais discutir, porque, de fato, como a colega falou ali, a gente vai sair da legalidade, porque tem um espaço aqui que é legítimo, que é aberto, qualquer pessoa que defende ou que ataca pode vir aqui defender, enfim, mas daqui a pouco será que a gente vai ter? Eu espero que a gente não precise chegar lá para tomar alguma atitude. Mas, enfim, é esse o registro. A Luciana e o Jimmy já falou que vai ter algumas ações aí na cidade, né? A Pagu também falou, né? E a gente está aberto lá a conversar, quem quiser nos procurar, inclusive para a gente construir, né, o que é real, o que não é. Estamos abertos. Tá bom? Parabéns, Paulinho. Bom, após a manifestação da mesa, dos cidadãos, vamos passar a palavra à mesa, quem dela queira fazer uso. Eu gostaria de fazer uma sugestão, já que a OAB e a Câmara estão unidas nesse debate, de oficiar os órgãos públicos, Justiça do Trabalho, quantas audiências tem por dia, quantos processos tem em andamento, Justiça Comum, Justiça Federal, para fazer uma comparação. E o Ministério do Trabalho também. Quantas ações de fiscalização, o Ministério Público também, quantas ações entrou na Justiça, os temas, né, abordados. Eu acho que isso é importante para mostrar que realmente esses dois órgãos merecem credibilidade. Doutor Yuri. Agradecer a oportunidade, acho que foi um debate muito
muito bom. Trouxe a ideia de que estávamos conversando anteriormente a essa audiência pública, que o quanto que a sociedade perde com o fechamento da Justiça do Trabalho e do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho também muito importante para a Justiça como um todo. O Dimitri comentou, e realmente é o que está acontecendo, hoje estão suspensos as cartas sindicais para análise, tanto patronal quanto laboral. Ambas as cartas estão suspensas e sabe lá Deus o que vai acontecer. Então, isso é um dado muito importante. Até agradeço ele ter puxado esse assunto, porque foi um assunto que acabou saindo aqui da minha fala. E, ademais, agradecer a todo mundo, uma boa noite a todos e vamos continuar aí pela luta. Muito obrigado. Doutor Damiano. Só gostaria de parabenizar, né, pelos trabalhos. E realmente, como o doutor falou, é uma pena, né, não só, né, estarem aqui mais pessoas comprometidas, porque eu acho que Araraquara não é só isso que está aqui dentro, né? Tem muito mais gente, tem muito mais briga para ser feita, né, no bom sentido. E eu acho que a gente tem que vestir, né, a camisa, né, e apoiar, né, os debates que foram feitos aqui, as colocações que foram feitas, independente de partido, independente de política. Eu acho que isso é uma situação um pouquinho mais delicada, né? Então, acho assim, vocês estão de parabéns, e parabéns à mesa aí por ter colocado também essa situação. Parabéns a todos e boa noite. Doutor Alain. No fim, acabei me entusiasmando, vou falar uma coisinha. Boa noite a todos, antes de mais nada, né? Eu penso que um dado que é importante a gente lembrar é a gente talvez se precaver, se vacinar contra o argumento de que a justiça é favorável ao trabalhador. A justiça do trabalho, ela não é uma justiça do trabalhador, gente. Isso precisa ser tirado da mente, porque foi esse argumento que nos fragilizou. A justiça é do trabalho, é do direito. O direito tem o trabalhador e tem o empregador. Se nós formos maniqueístas e falarmos que a gente está aqui para proteger o trabalhador, a gente corre o risco de levar uma rasteira, que é o que está acontecendo, né? A justiça, ela possibilita a pacificação social, porque o dia que ela deixar de existir, os conflitos vão para a rua, os conflitos vão ser mais violentos. Então, a justiça, ela é um instrumento eficiente de pacificação social. A gente precisa lembrar disso, para não cair no argumento, na falácia de que a justiça é do trabalhador. É óbvio que a justiça o direito do trabalho tem a ênfase protecionista e, por consequência, as decisões vão espelhar essa vontade da lei, que assim precisa ser para proteger quem é o mais fragilizado nessa relação, como uma expressão do direito e não como a justiça. A justiça, ela é imparcial e, como tal, ela tem que ser vista e lembrada. E penso que a gente talvez faltou essa noite a gente se debruçar sobre o meia-culpa, né? Nos perguntarmos à Justiça do Trabalho, nos perguntarmos ao Ministério do Trabalho e aos poderes postos, o que nos levou, o que nos trouxe a essa situação de fragilidade? Onde foi que a gente errou? Uma instituição que fosse respeitada e reconhecida como indispensável jamais estaria na berlinda como nós estamos. Então, é preciso que a gente faça um trabalho investigativo, sério, de autoanálise, para que a gente possa ficar mais fortalecido nas nossas fragilidades. A gente precisa aprender a respeitar o argumento do acusador para se fazer uma autoavaliação. Descartar aquilo que é irreal, descartar aquilo que é desonesto, como o Frigério colocou, com ampla razão, mas também estar atento, fazer a análise. Onde será que a gente errou para não ser respeitado como nós estamos? Não é? Porque eu não acredito, da convicção íntima, que a Justiça do Trabalho vai cair, porque ela não vai. Ela teve momentos mais graves e nós saímos fortalecidos. E saímos fortalecidos porque nos unimos, como estamos fazendo aqui hoje, né? A fala da nossa representante aqui, a
Ana Paula, né? Ela foi muito feliz nisso. É importante a gente se perceber nos unindo. Essa é a nossa importância. Agora, quando nós ficamos faccionados, ficamos cada um preocupado com o seu próprio umbigo, como também a Lucinéia colocou com razão, nós vamos nos fragilizar. Isso é importante. Mas fazer a autoanálise, fazer a reflexão de onde foi que nós erramos é importante. Eu acho que nós falhamos nisso essa noite aqui. Nós nos colocamos como indispensáveis, nos colocamos como somos, de fato, indispensáveis, mas às vezes também colocando argumentos contrários, alguns argumentos até políticos necessários, porque a política é importante no país, mas a gente não fez, talvez, a autoanálise. Nisso a gente falhou e poderia ter feito melhor, né? Onde foi que a gente errou? Fora isso, meus queridos, eu também agradeço o convite que recebi do Frigério para estar aqui, a permissão do vereador que permitiu que eu estivesse aqui, também Tiago, e a todos os presentes, né, que a gente possa estar convicto de que somos indispensáveis. Nós precisamos acabar com a ideia de que a justiça do trabalho é menor, e que porque é menor pode apanhar, né, pode ser alvo de chacota. Não é. A justiça deixou de ser administrativa há mais de 50 anos. Nós somos um poder, e como tal temos que ser respeitados, né? Boa noite a todos. Só queria dizer que a Justiça do Trabalho ela contraria interesses de poderosos. Talvez aí esteja a resposta, né, da autoanálise que foi sugerida pelo Alan de reflexão. E, contrariando interesses de poderosos, a gente talvez tenha se fragilizado. Mas a Justiça do Trabalho não pode deixar de cumprir sua obrigação porque contraria interesses de poderosos, né? O trabalhador é um ser humano, merece respeito, e não basta emprego e salário. Nós temos que ter emprego digno e salário digno. Não é suficiente aquilo que está nos propondo o atual governo, ou salário, ou emprego, ou direito. Não é isso que ele diz? Não é assim. A Justiça do Trabalho está aí para garantir isso. Não basta salário, não basta emprego. Tem que ser digno. E nós vamos contrariar interesses de poderosos. E aí é que talvez esteja a nossa fragilização, na minha modesta opinião. Eu queria agradecer também o vereador Paulo Landim, que foi meu cliente no passado, né? Quando fui advogado. Muito tempo, né? Fizemos um acordo, né? A OAB, na figura do Dr. Tiago Romano, que estimulou esse debate, né? E também na presença do nosso vice-prefeito, mostrando que para a administração de Araraquara a importância, né, do tema debatido aqui, presença do Dr. João Luiz Tamayo, Dr. Yuri Tramontano, que milita, os dois militantes na Justiça do Trabalho, e meu colega Dr. Alan, da Vara de Matão, mas que fez questão, quando eu comuniquei a ele, ele se convidou, não foi eu que convidei ele se convidou, eu falei, eu vou. Né? E é essa atitude que temos que ter. Nossa sociedade está muito desmobilizada. Eu não estou vendo nenhum servidor fazendo também uma crítica, né, como o Dr. Flávio fez, eu não estou vendo nenhum servidor da Justiça do Trabalho aqui. E nós estamos falando aqui do quê? No nosso ganha-pão, dos advogados, dos juízes, servidores. Não estou vendo um servidor aqui. Você é servidora? Da Justiça do Trabalho? Da Justiça do Trabalho. Não, da Justiça do Trabalho. Servidor na Justiça do Trabalho. Não estou vendo ninguém aqui. Então, nós estamos muito desmobilizados. A sociedade se mobiliza só com o estímulo de uma grande rede de TV, né? Sempre foi assim, né? A sociedade não quer pensar, infelizmente.
Eu agradeço a oportunidade e espero ter contribuído de alguma forma com o debate aqui e desejo boa noite a todos. Muito obrigado. Então, antes de fazermos os encaminhamentos, né, fazer o encerramento, eu gostaria de ler de forma breve. Eu falei dos enunciados e agora faz muito mais sentido fazer a leitura deles, né, que nós aprovamos por conta de uma primeira reunião de trabalho das subseções e da OAB São Paulo. São 8 enunciados simples, está no site da OAB, www.oabsp.org.br, de fácil acesso. Então, foi aprovado enunciados em defesa da Justiça do Trabalho e Ministério do Trabalho. Enunciado 1. No Estado democrático de direito, não há dúvida em se reconhecer que o cidadão é a maior autoridade. Portanto, não se pode tergiversar e retroceder às conquistas civilizatórias do mundo contemporâneo. Enunciado 2. No entendimento da advocacia, magistrados, professores e representantes de entidades de classe presentes na audiência pública, a Justiça do Trabalho é fundamental, bastião de defesa dos direitos das pessoas, na busca por equilíbrio na relação entre empregados e empregadores. Enunciado 3. A Justiça do Trabalho integra a estrutura do Poder Judiciário em seu núcleo central, por conseguinte, não pode ser objeto sequer de emenda constitucional, sob pena de violação de cláusula pétrea relativa à separação e independência dos poderes. Enunciado 4. Os direitos do trabalhador, fixados constitucionalmente, integram os direitos e garantias individuais fundamentais definidos no capítulo 2 do título 2 da Constituição Federal de 1988. Enunciado 5. A extinção da justiça laboral, ao comprometer gravemente o acesso à justiça, resultaria na anulação desses direitos constitucionais trabalhistas intocáveis. Enunciado 6. É essencial que a população entenda o papel da justiça na garantia dos direitos sociais do trabalhador. Enunciado 7. Importante o incentivo quanto ao uso das redes sociais para uma ampla movimentação nacional em prol da justiça do trabalho, por meio do engajamento de instituições e associações do universo jurídico. Enunciado 8. O Ministério do Trabalho é importante órgão de fiscalização para que a economia e a legislação funcionem adequadamente, compondo relevante ferramenta no sistema de defesa de direitos sociais fundamentais. Então, esses foram os 8 enunciados, né, fruto do trabalho na audiência pública em São Paulo, aprovados por unanimidade pelos presidentes das 239 subseções da OAB. Eu também trouxe, nessa mesma matéria que traz esses enunciados, tem um vídeo, um pequeno vídeo, não sei se é possível, tem como nós passarmos para os presentes, para os telespectadores. Penso que é o equilíbrio que tanto o Ministério do Trabalho quanto a Justiça do Trabalho estabelecem entre esta relação importante que há de haver entre empregadores e empregados. A evolução do nosso país de uma forma sustentável e de maneira economicamente viável perpassa pela necessidade deste equilíbrio. E a Justiça do Trabalho tem feito isso. A dignidade da pessoa humana, onde o direito do trabalho e todas as questões relacionadas à justiça do trabalho e ao direito do trabalho significam fundamento do Estado democrático brasileiro. O mais relevante que eu quero destacar é o nosso valor fonte, que traz todo sentido para a nossa Constituição, que é a dignidade humana. Quando a gente pensa em dignidade humana, a gente pensa em dignidade humana a partir do trabalho, do valor social do trabalho. Se o valor social do trabalho precisa ser levado a sério, não é a extinção da justiça do trabalho que vai valorizar o trabalho ou vai promover maiores índices de empregabilidade. Nosso sistema
legislativo, normativo, sistêmico, e o próprio Poder Judiciário reconhece, a nossa legislação é carregada de um elemento chamado normas de ordem pública. E o que é isso? É uma incidência de imperatividade até mesmo numa relação particular. Por exemplo, o trabalhador não pode abrir mão do descanso semanal remunerado. O trabalhador ele não pode, por exemplo, se ele quiser, trabalhar 20 horas por dia. A Justiça do Trabalho ela é essencial para a cidadania. Ela não protege só os trabalhadores, assegurando-lhe a tutela dos seus direitos. Ela também ajuda o bom empresário. Ela ajuda a livre concorrência na medida em que impede que maus empresários que não cumprem as normas trabalhistas sejam beneficiados na concorrência com os bons, aqueles que seguem estritamente e fielmente todas as regras. É verdade que a jurisdição trabalhista em outros países não está numa estrutura orgânica específica como aqui em nosso país. Mas a experiência de cada país é diferente. Quer dizer, jurisdição trabalhista existe em todos os países. No nosso caso, a jurisdição trabalhista, por meio de uma justiça especializada, deu certo. Na verdade, não é apenas a Justiça do Trabalho que está sendo colocada em questão. É o direito do trabalho, mas é também a imprensa que está sendo colocada em questão. A imprensa que não é deferente com os governantes de plantão, os setores da sociedade civil, a universidade pública, a universidade, inclusive privada, que tem um compromisso com a investigação, com a crítica, com a diferença, com o debate, enfim, tudo isso está sendo colocado em questão, porque, no fundo, o que pertence a essa forma de ver a política e o governo é um desapreço às instituições democráticas, um desapreço à mediação das instituições. A justiça do trabalho é necessária. E se temos uma justiça especializada, historicamente produtiva, historicamente necessária, qual é a razão para a colocarmos como sendo uma justiça de segunda categoria e também proclamarmos a sua desnecessidade? Que a Justiça do Trabalho, nós sabemos pelo IPCJus, que é um índice criado pelo Conselho Nacional de Justiça, que mede produtividade e eficiência de acordo com os insumos que se tem, que entra a despesa total, número de magistrados, servidores e número processual, processos baixados, que a Justiça do Trabalho é a mais eficiente de todas. 91% segundo relatório de Justiça em números. Acho importante que não só compareçam diretores ou advogados, mas também professores que vieram trazer seus conhecimentos e ajudar-nos a ter uma conclusão. E dizer aos colegas que a partir destes enunciados nós temos a intenção de iniciar uma série de movimentos envolvendo inclusive as subseções. Nós teremos outras audiências públicas agora ao longo dos próximos meses sobre os temas mais fundamentais para a advocacia, para a democracia e para a sociedade civil brasileira. Muito bom, gostaria de agradecer a equipe técnica por passar o vídeo. Então, esse vídeo resume bem a ideia, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, que é fazer um debate técnico sobre essa matéria, da importância da justiça do trabalho, sobre o tema do direito do trabalho. E passando aos encaminhamentos. Alô? Alô, alô. Eu queria agradecer a presença da mesa aqui presente, né? Foi um debate muito positivo. Eu acho que nós temos que fazer isso mesmo e defender o que é bom. Eu acho que nós temos que defender. E eu queria agradecer a presença de todos. Eu acho que
foi muito, muito proveitosa essa audiência. Quero agradecer muito você, Tiago, e essa casa, e esse vereador está à disposição para a OAB, o que precisar, a OAB, eu estou à disposição. Eu queria dizer boa noite a todos e a todas. Nós poderíamos, se for de comum acordo, fazer o encaminhamento que o doutor Otramário sugeriu, fazer esse levantamento, né, da Justiça do Trabalho, em números, né, para a gente fazer essa demonstração. O doutor Frigério comentou comigo também que ele queria também fazer um encaminhamento. E creio que, no mais, seria isso mesmo. Não sei se algum membro da mesa tem alguma indicação, algo a ser encaminhado. Gostaria de só lembrar que a Américo Brasilense nós conseguimos a vara itinerante do trabalho e, por falta de pagamento do aluguel, fechou-se a vara de Américo Brasilense, pegava Américo, Santa Lúcia, Rincão, Dobrado. Os processos, todo mundo vai ter que vir para Araraquara agora. Então, também acho que foi uma falha da Prefeitura de Américo perder essa vara itinerante em Américo Brasilense. Bom, então, sem mais colocações, gostaria de agradecer mais uma vez na pessoa do vereador Paulo Landim, que prontamente aceitou essa temática para estarmos discutindo com a população, que é a maior interessada no assunto. Agradecer as autoridades aqui presentes, os magistrados, os advogados, os entendedores do assunto, né, que muito bem explanaram. Dizer que essa é uma primeira discussão, né? Creio que muito ainda tem que ser discutido, aprimorado na questão da Justiça do Trabalho, né? Dizer que a Ordem dos Advogados do Brasil estará sempre, de pé e à ordem, à disposição para defender essas bandeiras da cidadania e da democracia. Mais uma vez, obrigado a todos e boa noite.